Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte, um podcast hoje para a gente falar dos jogos de terça-feira, né? Da noite de terça-feira, teve jogo polêmico, hein? Da 34ª rodada, o Palmeiras, líder do campeonato, como a gente já tinha falado antes e como muita gente já vem falando, parece que é uma questão de tempo, né? É uma contagem regressiva que esse Palmeiras vem fazendo, até pela sua regularidade. E nesse jogo, né, nessa noite da terça-feira, parecia até que a invencibilidade do Palmeiras ia cair. Porque o Atlético, para quem não se recorda, foi a última equipe a bater o Palmeiras, né? Bateu o Palmeiras no Allianz Parque com um time reserva. E dessa vez entrou mais uma vez com o time reserva, saiu até na frente. E, cara, vamos começar pelo jogo do Flamengo primeiro, né? O último compromisso, né? Tanto dos rubro-negros, né? Tanto do Flamengo quanto do Furacão, como do Furacão. Último compromisso antes da final da Libertadores. Maracanã lotado, uma festa muito bonita para os torcedores poderem presenciar, né? O time do Flamengo uma última vez aqui no Brasil, antes de alguns, né, acompanharão pela TV, outros irão para Guayaquil tentar acompanhar ao vivo, né, in loco, a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Então foi uma festa, foi um jogo, a festa foi bonita, mas os gols foram bonitos, mas o jogo em si, o jogo também foi bonito, mas a polêmica da arbitragem é que foi feia. Eu não vou resumir, falar que o jogo foi feio por um lance, por um erro, na minha opinião, absurdo da arbitragem. Né? Assim, o Santos reclama, é óbvio que assim, o possível lance e que terminou com o gol do Flamengo, e por isso tanta reclamação do Santos, foi no final do primeiro tempo, e se de repente o Santos faz um gol ali, não dá pra dizer que o Santos ia ganhar. Não dá pra dizer que o placar seria diferente. Não dá, assim, é muita presunção achar. Até porque, se você olhar quem fez os gols do Flamengo, teve o do Marinho. Marinho, tudo bem, Marinho é reserva. Mas teve gol de letra do Pedro e teve golaço do Arrascaeta. Ou seja, os titulares entraram em campo. Né? Então, assim, dizer que o Santos, mesmo com um gol no final do primeiro, ganharia do Flamengo, aí é complicado, né? Mas, assim, é pela forma como foi o gol. Porque isso desmoraliza, cara. Isso desintegra a equipe dentro de campo e desanima até para um segundo tempo. Porque assim, o lance foi bizonho, cara. Eu digo isso e peço perdão ao torcedor rubro-negro, porque para mim foi um erro crasso. Assim, foi um erro dos mais cabulosos que assim, a gente já presenciou vários erros bizonhos, né, ao longo do campeonato, e não só campeonato brasileiro, mas Copa do Brasil, Libertadores também. Mas esse foi um daqueles lances que chamam a atenção. Aliás, pedir perdão aqui que está fazendo um barulho. A máquina de lavar está ligada, tá? Então pode esse barulho estranho que está fazendo, não é nada bizarro não. É a máquina de lavar aqui, a máquina de lavar roupa. Faz um barulho do caramba. Eu tô perto dela neste momento. E enfim, vamos seguir. O lance aconteceu entre o Mateuzinho e o Camacho, né? E para mim é um pênalti claro. Existem, se você procurar lance polêmico do jogo entre Flamengo e Santos, existe, assim, vai aparecer uma foto logo na página inicial do Google, uma foto assim, que fica evidente, fica claro que foi uma penalidade, né? Fica claro. O Mateuzinho dá o bote, obviamente, não há maldade, né? Ele vai com o objetivo de tirar a bola, ele perde o tempo da bola, a bola passa e ele acerta o Camacho. Então, assim, cara, pra mim, um lance de pênalti claro, até vendo o jogo normal, assim, você vê a câmera de cima, sem ver o replay próximo, se você vê o lance de cima, assim, é muito claro, cara. Assim, já. Opa! Não, muito claro não. Assim, muita presunção fala que é muito claro um lance de penalidade, mas fica assim, você fica com aquela certeza de quem vê o futebol, né? Certeza absoluta só quando for na câmera lenta, né? E nem, às vezes nem isso dá certeza absoluta, mas aquele lance que você vê de longe e fala, opa, foi pênalti. Esse lance foi esse típico lance que você olha na câmera de cima com a bola rolando e fala, foi pênalti.
E de fato foi, sim, na minha opinião. Isso aqui é a minha opinião. Vou deixar bem claro isso, é a minha opinião. O lance foi muito pênalti, a jogada seguiu, o Flamengo fez o gol, o árbitro foi revisar e validou o gol. Então, assim, é algo bizarro, porque assim, primeiro que a marcação. Assim, antes da marcação da penalidade é uma falta, né? E a falta caracteriza Cara, assim, aí é complicado também, cara, porque eu acho que. E aqui, pedir perdão ao torcedor santista, né? Não fica maluco, né? Mas eu acho que de um certo ponto de vista, e eu acho que foi isso que a arbitragem entendeu, é que o protocolo foi seguido, num certo ponto de vista, porque houve a penalidade de fato. Eu acho que eles chegaram a essa conclusão, mas eles não pararam o jogo, né? A bola não saiu do jogo. Então, assim, eu não sei qual que é a regra nessa situação, tá? A bola não saiu de campo, o jogo não foi paralisado, o jogo seguiu um razoável tempo que o Flamengo troca a bola até chegar e fazer o gol. E até chegar no ataque e fazer o gol. Eu acho que no entendimento. E aí, a gente só vai saber quando soltar o áudio do jogo, da arbitragem no jogo. Mas o que eu consigo imaginar, a minha teoria, né? É que eles olharam, viram que foi pênalti de fato, mas pelo tempo que a bola rolou, eles não entenderam como o pênalti, a falta, como um início de jogada. Então, assim, como a bola rolou, aconteceu um lance também decisivo, que foi o gol, e eles validaram o gol. Agora, assim, como passou muito tempo também, eles não. Eu acho que tem isso, né? Se eu não me engano, tem isso na regra também, né? Tem um certo tempo para você avaliar o lance da penalidade. Então, acho que foi esse limite, assim, que eles entenderam que uma jogada acabou, expirou o tempo para avaliar o pênalti, e uma outra jogada se iniciou, que foi o lance do gol. Mas a minha opinião era pro gol ser anulado, porque o pênalti origina dá a bola ao Flamengo, possibilita ao Flamengo ter o controle da bola, que para mim meio que caracteriza o início de tudo, né? E aí termina com pênalti. Agora sim, questão de protocolo do VAR, o tempo para se analisar, se quanto tempo leva, né? Quanto tempo posso analisar se eu posso anular o gol depois de tanto tempo com a bola rolando. Aí, sim, é para os estudiosos, né, da arbitragem darem a sua opinião, né? Eu sou da opinião de que o gol teria que ter sido invalidado e a penalidade teria que ter sido marcada. Essa é a minha opinião. Eu tô falando assim, eu não acho que é um lance polêmico. É isso que é o ponto. Assim. Uma coisa é ser, putz, houve intenção, não houve intenção. Para mim foi um lance claro que a arbitragem de vídeo deveria ter chamado, o árbitro deveria ter paralisado o jogo. Eu não sei nem se ele pode paralisar. Esse que é o ponto também, né? Porque a bola não saiu de campo. Então fica naquela, né? Para, não para, pode, não pode. E assim, se o protocolo do VAR foi seguido ou não, eu não sei. A gente só vai saber quando o áudio sair. Mas tentando entender o ponto de vista da arbitragem, é isso que eu consigo imaginar. É que esse tempo da penalidade para o gol do Flamengo, esse meio tempo, foi o tempo necessário para que uma jogada deixasse de existir, né? Pudesse ser revisada pelo VAR, e a outra teve início, terminou com o gol do Flamengo, né? Para mim foi um dos lances bizarros, né, desse Campeonato Brasileiro. Lamentavelmente, né, acontece mais uma vez, mostra, cara, assim, como a nossa arbitragem brasileira ela é falha e assim, enfim, não vou entrar nessa discussão, não vou entrar nessa briga, né? Porque eu falo aqui, tipo, a gente, no começo, assim, a gente ficou muito tempo reclamando, né? E esse ano também a gente abordou várias vezes. Cara, assim, não adianta. Se as pessoas responsáveis, se a comissão da arbitragem não está interessada em mudar alguma coisa, em fazer algo diferente, em, em, em fazer algo legal, algo mais justo, assim, a gente pode reclamar, a gente pode espernear, mas vai gastar saliva. A gente vai gastar esforço, vai gastar energia, porque, querendo ou não, a gente deixa o protesto, mas depende das pessoas que comandam mudar alguma coisa, né?
Enfim, aí é o que eu falei. Aí é muita presunção achar que o Santos também fosse vencer o Flamengo, que o Santos fosse segurar um empate com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo venceria de qualquer jeito. E eu só acho que o Santos tem toda a razão de reclamar, porque pra mim foi um lance muito bizarro. Assim, dos mais crassos que a gente pôde acompanhar. E o Flamengo dá um presente para sua torcida antes da final da Libertadores, né? Um belo placar com belos gols. O Flamengo fica numa situação legal no topo da tabela, né? É o vice colocado de momento, porque o Inter ainda vai jogar. Então, volta a viver um bom momento o Flamengo, né? Numa sequência de jogos é meio que na contramão do Atlético Paranaense. Se o Flamengo começa a engatar uma boa fase com uma bela sequência de vitórias, o Furacão é um time muito irregular, cara. Muito irregular. E mais uma derrota veio agora diante do líder do campeonato. Já pulo para esse jogo, né? Atlético Paranaense e Palmeiras. Parecia tudo se encaminhar para uma noite, cara, bastante interessante pro Furacão. Porque eu falei, né? Eu citei aqui no início. No primeiro turno, o Atlético Paranaense foi visitar o Palmeiras no Allianz Parque com um time reserva e saiu vencedor. Naquela partida saiu vencedor, marcou 2 gols, né? Foi assim, foi um jogo até muito atípico, foi um jogo muito estranho, né? Porque o Palmeiras deu espaço e o Atlético explorou muito bem e conseguiu marcar 2 gols. Nesse jogo, o Palmeiras começou melhor, foi deixando espaço, o Atlético foi aproveitando, foi encontrando, foi ocupando esses espaços e foi em um desses espaços, né, que o garoto, o Matheus Felipe, chutou de muito longe e fez o gol. Se você pegar para ver o lance depois, cara, assim, ninguém dá o combate. Ele pega a bola, é muito evidente que ele vai chutar. Assim, um lance, obviamente, de muita felicidade. Assim, a gente também não pode ficar de hipocrisia. Foi um lance de muita felicidade. Quando é que ele vai fazer um gol desse de novo? Eu não sei. Mas foi, assim, era evidente que ele ia chutar. E a mega competente zaga do Palmeiras, não é só zaga, né? Do esquema defensivo do Palmeiras, ninguém deu bote, né? Ele chutou livre, fez um golaço sem chance nenhuma pro Everton. Cara, assim, um golaço. Foi no ângulo. Um, daqueles lances que vão ficar entre, cara, talvez os lances mais bonitos da temporada. Porque foi um belo de um gol. Belo, muito longe. Golaço no ângulo, sem chance pro goleiro do Palmeiras. E aí é o que eu falei, aí meio que parecia que ia se encaminhar para mais uma noite, né, em que o Palmeiras enfrentaria o Furacão reserva e não conseguiria sair vencedor. O Palmeiras buscando muito com Dudu, com Scarpa, mas o meio-campo do Palmeiras não estava legal, né? Danilo não estava bem, o Zé Rafael não estava bem. E aí do primeiro para o segundo tempo, o Abel Ferreira ele faz a substituição derradeira, né? Ele coloca o jogador que decidiu a partida, se é que a gente pode dizer assim. Colocou o jogador mais jovem a estrear no profissional do Palmeiras e depois desse jogo se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol no profissional do Palmeiras, né? O Endrick, a joia da base, tido por muitos aí sensação, né? Tido por muitos como um próximo grande ídolo, um próximo grande jogador do nosso futebol. Ele entrou em campo e fez a diferença, né? Ele inicia a jogada do primeiro gol. Aliás, o primeiro gol que ficou naquela dúvida, foi dele ou foi do Scarpa? O árbitro deu o gol pro Scarpa, mas eles dividiram a bola na hora de chutar no gol. Mas o Endrick saiu comemorando como se o gol fosse dele. E o Scarpa também, assim, você vê a comemoração, ele meio que aceita, né, que o gol foi do Endrick, mas a arbitragem deu o gol pro Scarpa. O gol do Endrick viria a sair depois, né? O segundo gol do Palmeiras, o gol da virada, o gol da consagração, né? Gol de cabeça. Cara, assim, é impressionante. Assim, a gente já faz muitos elogios à postura, a forma como o Endrick se comporta dentro de campo. Talvez todo mundo já tenha até meio cansado de ouvir. Assim, como o Endrick ele se movimenta, como ele enxerga o jogo. Nessa partida, é uma partida assim que para quem fica só ouvindo
E, tá ficando cansativo, os caras elogiando ele. Pra quem viu essa partida, pôde ver de fato como ele é diferente pra um garoto de 16 anos. A forma como ele se movimenta, a forma como ele vê o jogo com bola e sem bola, é que é o mais importante. Muitos jogadores veem o jogo apenas com bola, o que é importante também, porque você precisa ter a bola para fazer as jogadas. Mas hoje o futebol, da forma como tá, né, a questão tática, né, do jogo, o jogo sem bola, ele é tão fundamental quanto o jogo com bola. E o Endrick sem bola também é um cara muito diferente. Ele enxerga o jogo de uma forma diferente. E não só enxergar o jogo, né? Fisicamente é impressionante o que esse garoto é com 16 anos. É impressionante, né? E eu tinha falado até no último podcast aqui, cara, o dilema do Abel Ferreira agora deve ser coloca o Endrick agora para ele podendo fazer o gol longe de casa ou não, né? Nesse jogo não houve alternativa. Ele teve que pôr o Endrick porque estava um jogo difícil. O meio-campo do Palmeiras não estava funcionando bem. Então ele precisava de um desafogo, né? Colocou um cara de velocidade e ele fez a diferença de fato. Ele chamou a responsabilidade, mostra que nesse início, pelo menos é muito cedo, obviamente, para falar, mas mostra que é um cara que ele já é um ídolo e é um cara muito diferente, cara. Eu acho que ele vai se tornar um dos grandes aí desse tempo, né? Do futebol brasileiro ainda é muito cedo para falar, mas um dos grandes aí dessa nova geração do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, ele deve ser o melhor. Assim, ele deve ser o cara mais o cara mais diferente, né? Porque assim, tem muito jogador diferente, mas quando vai pro profissional é outra história, né? E o Endrick não, ele já estreou no profissional com muita personalidade, jogo de corpo, visão de jogo, é impressionante, cara, é impressionante. O Palmeiras fecha a conta com o gol do Gustavo Gomes, né, de cabeça, e é isso, cara, assim, fecha a fatura, Palmeiras 3 pontos, vira um jogo que parecia ser difícil, e agora aguarda o Internacional, que joga na noite da quarta-feira, agora aguarda o Internacional, pode ser campeão já na noite da quarta-feira. Então, assim, duas coisas curiosas, né? O Endrick faz o seu primeiro gol fora de casa, longe do seu torcedor, e pode ser campeão Palmeiras sem entrar em campo. Eu acho que eu tinha falado aqui, depois do último podcast, que eu tava com a sensação de que o Endrick faria o primeiro gol muito em breve e que o gol dele seria o gol do título. Já não vai mais ser, né? Não, vai ser, porque ele foi o que fez o gol da vitória, né? Então, se se aquele meu feeling estiver correto, o Palmeiras será campeão na noite da quarta-feira, hein? Assim, assim, eu peço desculpas ao torcedor colorado, não tô jogando zica nem nada, estou falando aqui. Eu tive um feeling, né, após o jogo do final de semana, de que o Palmeiras seria o título. Obviamente tá todo mundo já é muito já tá todo mundo falando que o título já é do Palmeiras, e aqui também a gente não fica em cima do muro, hein? Também falei que o título já é do Palmeiras, mas depois daqueles 3-0 do Avaí com a primeira assistência do Endrick, eu falei, cara, eu estou com um feeling de que o Palmeiras será campeão e o gol do título será do Endrick, né? O Palmeiras venceu, obviamente que o último gol, o terceiro gol não foi do Endrick, mas o gol da virada foi dele. Então o gol da vitória foi do Endrick, na verdade. Não querendo ser injusto com o Gustavo Gomes. Então, se meu feeling estiver correto, o Palmeiras será campeão na noite da quarta-feira, né? Eu acho que assim, brincadeiras à parte, todo respeito ao torcedor colorado, acho que é o que eu tinha até falado aqui. O próprio torcedor colorado, acho que, pô, assim, na lógica, o torcedor já sabe que o título é do Palmeiras, mas o futebol não tem lógica, né? O futebol é muita paixão, é muita devoção. E a obrigação do torcedor é essa, é de acreditar até o fim. Mas até o torcedor, né? Se você for pensar, pô, não dá, velho. Assim, o Palmeiras é um time muito regular. E mais uma vez coloca a sua regularidade dentro de campo. Tem peças e agora o tal do centroavante que o Palmeiras tanto buscava. Eu tinha falado aqui, cara, assim, e não é. Muita gente falou, tô falando, mas muita gente falou. Talvez o tal do camisa 9 seja o Endrick, né? Na época o Endrick ainda tava jogando a copinha, né?
tinha 15 anos, estava longe de estrear ainda no profissional, mas a gente falava assim, pô, eu acho que o Palmeiras está nessa busca desse camisa 9. E eu acho que o Endrick vai ser esse cara. Né? O Palmeiras tinha tentado o Pedro, o Navarro não se firmou, a gente falava, pô, o Endrick é o camisa 9, né? A Leila Pereira tem que trabalhar para fazer o primeiro contrato profissional com ele, porque ele pode ser o camisa 9 que o Palmeiras tanto busca. E nesse início, a princípio, parece ser de fato, que ele vem confirmando essa, essas expectativas. Né? A gente, obviamente, fica na torcida para que ele continue nessa crescente, nesse nível de evolução que é muito, cara, assim, é impressionante. A forma como ele, da sua estreia, que, pô, 4, 5 jogos, 4 jogos, não sei, da sua estreia até agora, o que ele já fez, cara. E assim, e o comportamento dentro de campo dele é o que mais impressiona. Então o Palmeiras consegue uma grande vitória na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, time reserva, entrou com a cabeça focada na Libertadores. O Palmeiras conta as horas, né, para o jogo do Internacional, para ver se vai ser campeão ou não. Mas eu acho que na próxima rodada não vai ter jeito, né? Rodada de final de semana, aí sim, eu acho que o Palmeiras leva a taça, né? O Palmeiras leva o rodada de final de semana não, né? Vai ser eleição, né? Então vai ter jogo durante a semana, ao longo da próxima semana. Eleição e a final da Libertadores, né? Então, assim, é eleição agora já? Pô, tô perdido no tempo. Mas a final da Libertadores é que vai ser no final de semana. Então, a rodada do Brasileirão vai ser. A rodada do Brasileirão vai ser ao longo da próxima semana. Eu acho que da próxima rodada não passa, né? Eu acho que o Palmeiras deve confirmar o título na próxima rodada. Tem tudo para isso, né? Tem tudo para isso. E a gente vai acompanhar e repercutir, acompanhar também a final da Libertadores, que está muito perto. O torcedor do Furacão celebrou o primeiro gol, mas o gol que até então, do gol do Matheus Felipe, que até então estava dando a vitória, mas com os 3 gols do Palmeiras também nada que estragasse o estado de ânimo, de espírito do torcedor do Atlético, que está preparado, né, contando as horas também. Se o Palmeiras conta as horas pro título do Campeonato Brasileiro, o Furacão conta as horas, né, para essa final da Libertadores. Cara, assim, o favoritismo é do Flamengo, sem dúvida, né? Sem dúvida. E a gente vai falar sobre isso depois, mas o time que está se preparando, a gente vê que rodada após rodada fica muito evidente que o Furacão está se preparando para a final da Libertadores. Está 100% focado. Isso para algumas pessoas podem lembrar o Palmeiras do ano passado. É que começou a ter uns resultados, até teve o resultado derradeiro de perder para o São Paulo no Allianz Parque, que aí foi o tal do plano, né? Que aí foi aquela coletiva que o Abel Ferreira falou que tinha um plano e tudo mais, que virou simbólica, icônica, né? A trajetória, o Furacão faz algo semelhante, se planejando e se preparando para esse jogo específico contra o Palmeiras. Não estou querendo dizer que o Furacão será campeão, longe disso. Para mim, o Flamengo é muito favorito, mas é um jogo perigoso. O torcedor que for para Guayaquil vai ter que ir para apoiar os 90 minutos e o Flamengo vai ter que estar ligado os 90 minutos, porque a gente viu. Os 90 minutos não, porque pode passar dos 90, né? Passando até os 90, o Flamengo tem que estar 100% ligado, porque o inesperado acabou acontecendo, né? Então, jogo perigoso de uma equipe que está estudando e que acho que pegando todas essas últimas rodadas do Flamengo para esmiuçar o esquema tático e se preparar muito bem para o jogo da final. Então, finalizando por hoje, né? Acabei me delongando demais. Flamengo 3-2 no Santos, Palmeiras 3-1 para cima do Atlético Paranaense, jogo na Arena da Baixada, e o Palmeiras com direito a recorde, né? Noite de recorde. O Gustavo Gomes bateu um recorde aí de zagueiro artilheiro, se eu não me engano, né? O Endrick bate o recorde de jogador mais jovem a marcar no profissional do Palmeiras. E o Palmeiras agora aguarda o jogo do Internacional e pode comemorar o título, né? Pode comemorar o título sem entrar em campo,
na noite da quarta-feira. A gente vai acompanhar essa rodada e amanhã a gente está de volta para falar mais desses próximos jogos, né? Dessa contagem regressiva do Palmeiras para pro tão sonhado título do Campeonato Brasileiro, né? Então é isso, gente. Por hoje eu finalizo. Valeu demais, forte abraço a todos e até amanhã.